Oi gente, eu sou a Camila Nogueira e hoje eu vim dar continuidade àquela série de vídeos sobre pincéis. Hoje eu vou falar sobre pincéis de olhos e vocês vão ver que não é necessário ter aquele tanto de pincel para fazer uma maquiagem legal. Então, gente, vou começar falando aqui sobre o pincel língua de gato. Eu falei sobre esse pincel no vídeo anterior, só que tem uma diferença do pincel língua de gato para face com o pincel língua de gato para olhos. O pincel língua de gato para face é melhor ser usado um pincel com cerdas sintéticas. E o pincel língua de gato de olhos é melhor ser usado um pincel de cerdas naturais. Mas qual é a diferença desses dois? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um pincel aqui de cerdas sintéticas. Olha só. Esse pincel aqui, ele é de cerdas sintéticas. Ele é muito bom para aplicar corretivo. Vocês podem perceber, ó, vou até mostrar aqui de lado, que as cerdas, elas são um pouco mais rígidas. E até olhando assim mesmo, você consegue meio que, sei lá, ter uma aparência de plastificado, as cerdas do pincel. Então, esse aqui é um pincel de cerdas sintéticas e ele não absorve tanto os produtos. Por isso que ele é bom para usar com produtos cremosos, corretivo, base, assim por diante. Já o pincel de cerdas naturais, ó, o pincel de cerdas naturais, ele é mais maleável, ele é mais molinho, mais macio. Já esse aqui, ele absorve um pouco mais de produto, por isso que é bom usar com produtos secos, como, né, pigmento, sombra, enfim. Aí, o que que acontece? Os pincéis de cerdas naturais, eles costumam vir de pelos de animais. Por exemplo, tem de pelos de pônei, tem de pelo de pônei, tem de pelos de mink, tem de pelo de chinchila, né? E tem algumas empresas que elas fabricam um pincel, como que eu posso dizer? Que é um pincel de cerdas naturais falsas, que é uma fibra de algodão muito macia, que é como se fosse um pelo mesmo, é como se fosse uma fibra natural. Então, a maioria dos pincéis que são fabricados hoje, dependendo da empresa, lógico, né? Eles têm esse meio que essa cerda fake, né? Esse aqui é um exemplo. Ó, então é uma cerda um pouco diferente da cerda do pincel para face. Aí, qual que é a recomendação que eu dou para vocês? Tenham mais de um formato desse pincel, mais de um tamanho, na verdade. Porque olha só, esse aqui é um pincel um pincel língua de gato, né? Ele é específico para aplicar a sombra na pálpebra. Então, como que eu faço? Por conta desse formato dele ser achatado e retinho, então eu posso pegar a sombra aqui na lateral e vir depositando aqui, ó, na pálpebra, na minha pálpebra da minha cliente, ó, pra dar pigmentação para essa sombra. Então, pode ser que um pincel só não tenha o tamanho correto para eu aplicar em todo o cantinho que eu quero. Às vezes é bom eu ter um tamanho menor, ó, como vocês podem ver aqui. Tem tamanhos maiores que esse, tem tamanhos menores que esse. Por isso eu recomendo ter 2 tamanhos. Mas se não quiser, como eu falei no outro vídeo, não tem problema. Um só já quebra um galho, beleza. Então, ó, o primeiro pincel do nosso kit de olhos, pincel língua de gato. O segundo pincel, gente, é um pincel extremamente importante, que é o pincel de esfumar. Repitam comigo, esfumar. Não é esfumaçar, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Esfumaçar é quando tá tudo cheio de fumaça. Aqui a gente não quer deixar a cara da pessoa cheia de fumaça. A gente quer tirar as marcações da maquiagem. E isso aqui é esfumar. Vou tirar todas as marcações da maquiagem. Para isso, eu vou usar um pincel redondo. Ó, vocês podem ver que é redondo. E o pincel de esfumar, ele tem as cerdas mais compridas e ele é um pincel mais macio, ó. Isso aqui não tem como você fazer com um pincel língua de gato. Então, para que ele serve? Ele serve para eu, ó, espalhar a sombra onde eu quero tirar a marcação. Por isso que é importante um pincel de esfumar.
Então, esse pincel de esfumar eu também aconselho vocês a ter mais de um tamanho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês um detalhe interessante sobre o pincel de esfumar. Deixa eu até pegar um outro aqui. Aqui, achei. Olha só. Esse pincel, ele é gigante, mas pelo formato das cerdas que vocês estão vendo aqui, ó, que são cerdas compridas e é um pincel macio, ele é um pincel de esfumar. Ó, ele dá esse mesmo efeito. Esse pincel aqui, que eu mostrei pra vocês, ele é o clássico, né? O formato clássico. Então, ó, cerdas compridas e macias, pincel de esfumar. Esse pincel aqui, ó, que ele é bem menorzinho, mas vocês estão vendo o formato dele? Ele é redondo, ó, e tem as cerdas compridas, e ele também é macio, então ele também é um pincel de esfumar. E por último, tem um detalhe interessante, olha só. Esse pincel aqui, quem vê esse pincel aqui não diz que ele é um pincel de esfumar, mas ele serve para esfumar. Por quê? Por causa do comprimento das cerdas. Ó, as cerdas são bem compridas. Então, o que que acontece? Ó, ele faz o mesmo efeito que os outros pincéis. Então, fiquem atentas nas cerdas, no formato, no tamanho, tá? Não é só porque tá escrito lá na embalagem pincel de esfumar que é um pincel de esfumar, tá? Então, prestem atenção no formato. Então, ó, segundo pincel do nosso kit, pincel de esfumar. Continuando aqui, o próximo pincel é o pincel lápis. O que quer dizer esse negócio de pincel lápis? Olha só. O pincel lápis tem a ver com o formato do pincel. Olha só esse formato aqui. Esse pincel com essa pontinha, ele é redondo e ele tem uma pontinha. Então, ele tem o formato de um lápis. Esse pincel, ele serve para fazer detalhes. Por exemplo, para fazer aqui, ó, um ponto de luz, para aplicar uma sombra aqui na pálpebra inferior, para aplicar uma sombra aqui para iluminar a sobrancelha, né? Então, o pincel lápis, ele também é bem versátil. E ele também tem de vários tamanhos. Por exemplo, esse aqui é um tamanho regular, né? E eu tenho esse aqui, olha o tanto que é pequenininho. Esse aqui é um pincel lápis, ó. Bem fininho, mas é um pincel lápis. Então, se você quiser ter mais de um formato também, do mesmo jeito que eu falei os outros. Mais um pincel para o nosso kit, pincel lápis. E o último de hoje, sim, gente, são só 4 pincéis. O último de hoje é o pincel de delinear. Já o pincel de delinear tem 2 opções. Elas são um pouquinho diferentes aqui, olha só. Tem essa opção aqui, que ela é a mais conhecida, que é um pincel estreito e com esse corte na diagonal, né, que é um pincel chanfrado, ó. E tem este aqui, que ele é um pincel de delinear, ó. As cerdas dele são bem pontudinhas, bem pequenas, e ele é um pincel dobrado. Gente, isso aqui é de fábrica, tá? Esse pincel, ele vem assim. Então, qual que é melhor? Olha só. Eu gosto muito de aplicar delineador em gel com um pincel chanfrado. E eu gosto de aplicar outros tipos de delineador, por exemplo, se eu quiser aplicar um delineador líquido com um pincel, eu aplicaria com esse aqui, porque ele é excelente para esse tipo de trabalho. E até às vezes eu já usei ele com um delineador em gel e eu gosto dele. Só que assim, como esse pincel ele é um pincel diferente, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade na hora de usar ele. Então, eu recomendo que você tenha um chanfradinho, tá bom? Porque para usar delineador em gel, você não tem muita opção, você precisa de um pincel, né? Então, o pincel com maior precisão vai te ajudar a fazer um delineado mais certinho, tá? Então, ó, próximo pincel aqui, pincel de delinear. Gente, e é isso, são esses 4 pincéis que você precisa ter para fazer uma maquiagem nos olhos. O pincel língua de gato, pincel de esfumar, pincel lápis e o pincel para delineador. Só esses 4, gente, pirem! Ó. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui. Se ficou alguma dúvida, por favor, vai lá no meu Instagram.
pode ir lá me perguntar, eu vou ter todo o prazer de te responder. Nos comentários também. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, um detalhe. Vocês estão vendo a minha maquiagem babadeira aqui? Se você quer ver como que eu fiz essa maquiagem, também vai lá no meu Instagram, que o tutorial tá todinho lá no meu feed, lá nos destaques do feed, tá? Espero que vocês gostem também desse tutorial. Então, como sempre, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque tem ainda mais 2 vídeos da série de pincéis. Então, para vocês não perderem nada, já vai logo se inscrevendo. É isso, gente. Um super beijo e tchau!